Sirmar Antunes. Não é gravataiense por um erro geográfico, mas habitou em Gravataí por 10 anos aproximadamente e tem uma ligação muito forte para a cidade. Primeira coisa, te apresenta, quem é Sirmar Antunes? Um homem de teatro, muito mais praticante do audiovisual, ou seja, sou muito mais um homem de cinema, um negro em constante movimento, um artista e lido com a cultura de forma geral. Esse é o Sirmar Antunes, um cara apaixonado pela vida, apaixonado pela cultura e pela arte ou pelas artes. Qual é a tua ligação com Gravataí? É amorosa, afetiva ou profissional? Não, na verdade eu acho que é uma mistura, uma mescla das três. Ela é amorosa, uma passional espiritual, porque tem uma ligação com religiosidade de matriz africana também, e artística. No primeiro momento a arte, no segundo momento grudadinho o trabalho. Então tem essa ligação. Eu fui morar com uma pessoa de Gravataí, uma amiga que era cantora e era uma Ialorixá, e eu também sou praticante de terreiro, da comunidade de terreiro, da religiosidade de matriz africana. Unimos o útil ao agradável e aí fomos vivendo. E aí é o seguinte, conheci a galera do teatro e me apaixonei, porque a Gravataí, quando eu vim morar, era lá, eu vou lá para Gravataí. Em 3 semanas eu estava ali, o bairro virou ali, é logo ali, quer dizer, então é aquela coisa. Como eu morei em São Paulo há muito tempo, lá é muito grande São Paulo, e o meu tio, meu familiar lá, morava num bairro muito afastado. Primeira semana, segunda semana, tem que ir lá visitar o Irineu. Depois já vou ali no Irineu, quer dizer, então virou, para mim não é nada longe. Hoje em Gravataí, eu pegar um em Gravataí, quer dizer, não tem a distância, ou seja, a distância física, ela foi suprimida pela proximidade afetiva. O que significa para o Sirmar ser homenageado na Feira do Livro de Gravataí? Qual é o significado que isso tem? Eu fiquei muito orgulhoso, fiquei muito feliz dessa homenagem e brinco falando sério. Ser homenageado numa feira de livros me torna um pouco com a sensação de ter a eternidade bem próxima. Ou seja, serei tão eterno quanto os personagens que moram nos livros. Então, quer dizer, é uma coisa muito bonita. Até porque uma feira de livro, normalmente homenageia pessoas ligadas ao livro, né? E como a Gravataí tem essa peculiaridade de ser uma feira temática a cada ano, a arte cênica foi muito bom lembrar de mim. Então eu estou muito feliz, porque desde que eu vim morar em Gravataí, eu fiquei muito ligado à arte cênica, ao teatro principalmente. E aí, daí essa ligação. Então eu sou muito feliz, porque com certeza as pessoas que estão lá vão conhecer um pouco mais do Sirmar, que não é um escritor de livros. E até algumas pessoas que não entendam podem pensar, mas por que um cara que é de teatro está sendo homenageado na feira de livro? Porque ele tem ligação com o teatro, com a cultura. E aí sim entra o livro. Então por isso é muito importante para mim essa homenagem. Eu estou muito feliz realmente. E eu escrevi nas minhas redes sociais, estou tão feliz quanto um menino que ganhou um chute novo. Que agora já não sabe o que é chute, mas eu ganhei e ficar muito feliz, porque não é todo dia que você ganha chute. Não é todo dia que é semana, já numa feira. Claro, sem dúvida. Sirmar, como é que um garoto pobre nascido num bairro periferia aqui de Porto Alegre se tornou ator? Conta para nós essa história. Olha, foi assim, tem duas coisas unidas, ou seja, tem o rádio que me inspirou e o cinema. O rádio porque a minha avó, minhas tias, tal, minha mãe ouviu muitas novelas de rádio quando eu era menino, 10, 11 anos por aí, menos. E a minha avó dizia assim, criança lá pra rua ou ficar bem quietinho. E todo mundo sabe, meus primos, até às vezes as minhas irmãs não queriam ver, eu ficava quieto ouvindo. Terminava a novela, as mulheres da casa iam fazer as suas atividades, ou eu ia para o colégio, ou já tinha ido, porque tinha novela de manhã e à tarde, e aí eu começava a imitar
facilmente aquilo que eu via no rádio, os personagens das novelas. A minha avó adorava aquilo, talvez tenha sido a minha primeira fã e a minha primeira patrocinadora, porque ela me dava uns trocadinhos para me contar para ela novela de novo, era barato. E no colégio, que era na frente da minha casa, nós morávamos bem na frente do Colégio Medianeira, onde eu fiz todo o primário, o aprendizado inicial, a alfabetização, eu era talvez por já ter essa efervescência dentro de mim e não saber como colocar isso tudo para fora, essa arte, essa vontade de fazer coisas, eu era um aluno problema. Eu dizia que a minha mãe devia ser muito querida no colégio, porque todo dia as pessoas chamavam ela para bater um papo. Quer dizer, aí depois eu entendi que não era bem isso. Quando a minha mãe recebia com sorriso, quando eu dizia, tudo bem. Quando ela fazia assim, ó, botava a mão na cintura e me olhava, assim, sujou, alguma coisa vai acontecer. E não vai ser boa. E aí então, uma professora, eu devia ter 9 anos por aí, ela, professora de educação física, 2 professoras, criaram um teatrinho no horário da educação física, quem quisesse optar. Ali nasceu o ator e o cinema, já eu adolescente, ia ver os filmes do Grande Otelo, quer dizer, não sabia, Sebastião Bernardo de Souza Prata. Ia ver aquele. Então a referência enquanto negro, quer dizer, me encontrei, não é nem porque eu quisesse ser um ator tragicômico ou um baita ator que sabe transitar na comédia e no drama facilmente, não é. É porque era o primeiro negão que eu via lá e sem mesmo saber, eu quero fazer o que ele estava fazendo. E aí nasceu a paixão pelo cinema e a vontade de fazer teatro inspirado no rádio. Eu li em algum lugar que a Grande Otelo foi o teu ídolo, foi o teu impulsionador. Exato, por isso. Mas antes disso aí, havia no Sirmar Antunes a vontade de aparecer. É verdade? É verdade. Sabe bem da minha vida. Porque se eu não gostasse de aparecer, eu ia escolher outra profissão. Eu adoro aparecer, quer dizer. E aí foi exatamente onde tinha plateia, ou seja, por isso eu incomodava no colégio. Pô, uma turma com 30 e poucos colegas, e aí eu ia lá pra frente fazer entre aspas, bobagem, as pessoas paravam, opa, e as gostavam e aplaudiam, tá aí o caminho. E sem perceber, claro, criança, mas é isso, eu gostava de aparecer e gostava de chamar atenção, ou seja, que as pessoas me olhassem e ficassem olhando, e eu sempre gostei de emocionar as pessoas muito facilmente. A minha mãe me dava para ler poesia, então sempre gostei de dizer poesia, e aí dizia, as pessoas ficavam assim, esse menino de poesia, não sei mais o que, e aí eu fui começando a agradar as pessoas, e aí eu comecei a gostar. Aí resolvi entrar pro teatro amador, e aí sim, aí virei ator, depois ator profissional. 64 anos, quantos anos de atividade profissional, Sirmar? 45 geral de cena e 43 profissionalmente. 43 profissionalmente. Eu fiz 2 anos de teatro amador, 74, 75. Em 76 eu fiz meu primeiro trabalho ganhando um cachê, digamos assim, cachê oficial. Então eu digo que é o primeiro trabalho profissional e me sindicalizei em 77 e o registro de ator foi em 79. Tu és muito mais um homem de cinema e de teatro. Porque por opção ou porque a televisão não te deu a oportunidade, Sirmar? Não, eu cheguei a fazer. Primeiro, a televisão aqui. A RBS tinha um departamento de teledramaturgia de 99 até 2000 e... até agora há pouco, 2010, 2009. É 2010, eu acho. E... durou 10 anos, né? 10, 11 anos, que fazia, popularmente ficou conhecido como escutas da RBS. Eu fiz 11 trabalhos para mim. Variado, histórias curtas, fui premiado e tudo mais. Então ali porque na verdade era a televisão, porque era veiculado na televisão, mas era uma linguagem cinematográfica, até porque cinema é uma única câmera. A televisão já não usa mais 3, 4, 5, 6, até as mais pobres, digamos, se é que tem um mistura de televisão pobre. Mas a televisão eu queria fazer porque torna conhecido. Não que fosse a minha paixão. E cheguei a fazer. Eu fiz um trabalho, uma participação mínima na Casa das 7 Mulheres, depois fiz a novela Com uma Onda, do primeiro ao último, toda a novela, e isso aí em 2004, 2005.
Em 2009, um especial da Xuxa gravado aqui em Gramado, até com outro gravataiense, com o Paulo Adriani, e com o Zé Vitor. Não, o Zé Vitor não trabalhou. Zé Vitor não trabalhou. Era o Paulo Adriani que fez um trabalho também. Foi muito legal a gente estar junto naquela empreitada de gravar. Eu acho que 2, 3 anos depois a Xuxa saiu da Globo. Então era. Eu brincava com o Paulo Adriani. Ela tá me olhando, Paulo Adriani. Esperava que eu não sou Pelé. Agora, é o teatro e a telona do cinema que te provocaram essas 3 pontes de satena que tu tens? Não, foi, na verdade, não foi nenhum dos dois, na verdade. Foi a minha vida social. Era muito atribulada. Muito atribulada. Muito atribulada. Tá bom. Em todos os sentidos. Então, todo dia eu tinha um compromisso e melhor estar numa mesa num bar e não no escritório, conversando. Não, é que, na verdade, minha família toda é cardíaca. Tem uma raiz de cardiopatas na família e eu devia saber. E eu tomava muito uísque. Foi isso que me fez mais a pressão ir lá para Goku e aí as probleminhas. Mas não foi nem fato de estar desempregado ou estar trabalhando. Não, é que pintou porque a pressão subiu demais. Uhum. E o cigarro? Cigarro. Uísque e cigarro. Só os dois. Já abandonou? Não, já. Não, o uísque abandonei mesmo. Uísque, cachaça, vodka, o destilado não bebo mais. Mas quando uma cervejinha. Só do outro lado agora. Mas o mestre disse, não, nem dos lados, não, tá legal. E o cigarro, eu vou te dizer, quando me dá muito, mas muito, assim, vontade, eu vou num botequinho, compro um a granel, fumo a metade e boto fora. Aí vou fumar no outro mês. Eu não tenho, você terminou o vício, se eu conseguir. Mas o pior não era o cigarro. Aliás, o pior não era a bebida, era o cigarro. Uhum. E aí eu consegui superar, então para mim foi muito bom. Quantos filmes e quantas peças, Silmar, no currículo? Peças de teatro. Agora eu vou perder a conta, mas são mais de 10, 12 peças. Toda a história, em toda a carreira. É mais. E aí são 11 curtas para televisão local aqui, para RBS, mais uns 9 ou 10, especificamente filme para cinema. Longas. E longas, 18 longas. 18 longas. E aí tem umas 4, 5 séries, uma novela para TV portuguesa, feita aqui em Porto Alegre, com a coprodução Brasil-Portugal, e aí Portugal, Brasil e tal. E a gente filmou aqui em todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, qual o mais importante trabalho que tu realizou? Tanto no teatro, cinema, televisão, festa para criança, apresentação em velório, qual foi? E pior que eu fiz uma apresentação em velório. Vai ter que contar. Como é que foi? Não, eu e um amigo, já faleceu, José Gonçalves, um ator, e foi ele que, foi a partir dele, por conta dele, que a pessoa lá, que faleceu, tinha dito uma mulher lá que gostava muito de nos ver dizer poesia, o Gonça, que era carinhosamente como a gente chamava, e a gente foi lá no velório do cara lá e disse, cada um disse poesia, e aí os familiares entenderam qual é que era uma vontade, e depois uma outra pessoa, um irmão de religião, um irmão de fé, que era do Orixá Xangô, e tem uma poesia que eu tenho no meu repertório há muito tempo, do Oliveira Silveira, que é uma homenagem ao Orixá. A esposa dele me disse, eu quero que tu faça, porque os dois já tinham trabalhado com a gente num espetáculo musical, os dois, ele como percussionista e ela fazendo vocal, então era um colega, e aí também disse, então por 2 ocasiões fiz poesia no velório. Mas, voltando à tua pergunta, o que mais me chamou, o que me emocionou mais, o que eu mais gostei, é assim, é que nem filhos. O cara tem todos, mas não tem um preferível, não tem um que é preferencial. Dizem os pais e mães que todos os filhos são iguais. Mas no caso que um trabalho de cinema, ou de teatro, ou televisão, são filhos que a gente botou no mundo aí, que está aí. Mas eu vou te dizer, tem um trabalho em teatro que de toda a minha carreira, foi talvez um penúltimo trabalho que eu fiz, foi em 2012, foi O Coração de um Boxeador, que é uma peça com 2 atores, eu e o Paulo Rodrigues, que está morando lá no Nordeste, em Aracaju,
e o diretor está morando na Alemanha, e é um autor alemão, que foi uma peça que eu fui indicado ao maior prêmio do Teatro Gaúcho, que é o Troféu Açorianos. Essa tem uma paixão muito grande, e em 79, quando eu trabalhei na montagem do Teatro de Arena. Foi a última peça que o Teatro de Arena era um foco de resistência contra a repressão militar e tal. E aí foi que a Jornada de Imbecil até o Entendimento, do Plínio Marcos, direção do Jair de Andrade. Esses dois trabalhos em teatro foi o que mais marcaram em toda a minha carreira. Em cinema, o longa Lua de Outubro, do Henrique Freitas Limas, um filme de 97, foi que me abriu talvez as portas para todos os filmes que eu fiz. Eu havia feito antes, 10 anos antes, um curta chamado Dia que Dorival Encarou a Guarda, mas passei 10 anos para poder fazer esse. Esse terminou, foi lançado, já me chamaram para um e outro, e outro, e outro. E depois dele, o primeiro que eu fiz, longa, foi Neto Perto Soma, que me rendeu um prêmio nacional de ator coadjuvante. Então são todos esses trabalhos somados que fazem a minha, digamos, a prateleira lá, o pódio, estou no primeiro lugar do pódio. E aí vai nos outros trabalhos e tal, já fiz alguns trabalhos, então esses são para mim os principais trabalhos. Ou seja, posso dizer que é não o que eu mais gosto, mas o que mais tem representatividade na minha história. A sala da casa do Sirmar Antunes tem muitos troféus e medalhas recebidas pelo trabalho realizado tanto na TV, no teatro e na TV e no cinema? Olha, tenho, digamos, 3. Um tá para chegar de São Paulo. Ganhei há 2 sábados atrás melhor ator por um filme, um curta chamado Grito, que eu já havia ganho um em Gramado. Então agora tem outro nesse festival. Então são 2 de ator, histórias curtas 3, Neto Perto Soma 4 e um de declamador de poesia 5. Como melhor ator. O melhor declamador, o melhor ator nesse filme e melhor coadjuvante no longa. Esses são histórias curtas também. Esses são os prêmios que eu ganhei como ator. Então seria 5, mas deve ter uns 20 troféus que eu sou homenageado pela carreira, pelo que talvez eu represente para a juventude, como que, assim como eu tinha os meus referenciais, o Grande Otelo, o Milton Gonçalves da TV Globo e do teatro, digamos a Dona Léa Garcia, atores que eram ícones para mim, pela sua história, não só de negritude, mas no trabalho de ator. Então eu sou para muita gente. Então isso tem me dado também alguns prêmios, alguns troféus, que eu me orgulho muito. São 2 condecorações que eu ganhei. A da Assembleia Legislativa, a maior honraria que o Legislativo Gaúcho dá, que é uma comenda, a Medalha do Mérito Farroupilha por serviço prestado na área cultural artística para o Estado, e Cidadão Emérito de Porto Alegre pela Câmara Municipal. Em 2012. Esses 2 prêmios, essas 2 homenagens, faz parte, está na prateleira da sala e tal, que são aquilo que a gente guarda assim com muito carinho, e também é um aviso cada vez que eu olho para eles. A responsabilidade que cada vez mais eu tenho com o meu trabalho de ator, com a minha proposta, com o meu posicionamento enquanto negro, enquanto ser pensante, enquanto formador de opinião, por conta desse respeito que a sociedade me deu e eu tenho que devolver. Sirmar, ser homenageado como cidadão emérito de Porto Alegre, justamente por iniciativa de um negro, Tarcísio, tem um significado especial? Sim, com certeza. Tem, foi muito... Para mí foi uma coisa muito... Deixando claro para quem está nos assistindo, Tarcísio Pecha Negra, ex-vereador. Ex-vereador, falecido agora 2 anos atrás, eu acho. E a esposa dele também, minha amiga, faleceu esse ano ainda. Quer dizer, tem uma força tremenda por conta de ser da cidade de Porto. Foi o que eu disse lá, o dia que eu ganhei essa condecoração, que eu disse que eu me sentia como meio um pouco mais dono da cidade, e um filho que recebia um beijo na face da mãe, e dizendo: meu filho, esse beijo é para te saber que tu é responsável
pelo que tu faz. Então foi isso. Então foi muito importante para mim. Pô, imagina, a cidade de Porto Alegre homenageando um ator de teatro, um ator. Quer dizer, não tem essa coisa de ser famoso, não, isso aí é frescura, essa coisa de fama é frescura. Eu digo um ator, um artista cênico, que não tem aquela coisa de televisão, de ser celebridade. Não, eu sou um ator como qualquer outra pessoa, um trabalhador, que quiser ser homenageado. E por iniciativa, por proposta do Tarcísio, um atleta negro mineiro que veio para cá e abraçou a cidade, terminou a carreira dele de futebol e quis continuar na cidade. Ele quis continuar. Quer dizer, então, para mim foi muito importante. Eu tenho o maior carinho por essa, digamos, eu não digo condecoração, por essa homenagem. Ser um ator negro é mais difícil num universo onde as grandes estrelas todos são atores e atrizes brancos? Olha, é assim, ó. Eu vou dizer sinceramente, Silvestre, é assim, ó. Eu acho que o Brasil, em sua toda totalidade, somos hoje 50 e pouco, 55, 56% de comunidade afrodescendente. E quando eu comecei meus primeiros passos, teatro amador, querendo ser artista, tinha 2, 3, 4. Quer dizer, que uma atriz, um ator. E aí hoje tem um grupo de teatro com 10 negros em Porto Alegre. Inclusive a Glaula de Gravataí faz parte desse grupo, que é o Caixa Preta, que é dirigido pelo diretor da Mário Quintana, Gessé Oliveira. E tem atores negros do teatro, que fazem só teatro. Tem atores e atrizes negros que estão dando seus saltos maiores, que é o cinema. Que o cinema, eu não sei porquê, mas nem todo ator de teatro se dá bem no cinema, ou todo ator de teatro gosta de televisão, e tem outros que pretendem fazer, porque o cinema é assim, ó, tu faz uma peça de teatro, várias, tua vida inteira. Um vizinho ali, tipo, sabe que tu é artista, tu é artista, não sei quem é, faz um filme e sai o teu nome no jornal, parece que aí tu começou a ser ator. Parece que aí as pessoas começam a te respeitar ou te olhar com outros olhos. Então isso serviu para que eu me desse conta da importância que nós todos temos e a importância que é ser artista. Então hoje eu olho, mas assim, ó, ainda acho muito pouco a nossa representatividade. Eu digo que eu preciso me ver na TV. Eu olhar para a televisão, sentar na minha sala e dizer assim, que legal, tem lá fulano, Beltrano, tal. Eu não conheço aquele ator, não conheço aquela atriz, mas me ver, eu preciso ver meus pares, os meus iguais na tela da TV, o que eu não vejo. Isso aí, eu já falava há muito tempo, vários atores e atrizes negros já falavam isso, o Milton Gonçalves sempre falou isso, o ator Pitanga falava isso. Aí quando o Spike Lee veio visitar o Brasil para lançar um filme, ele disse que estranhou, que no hotel ele ligou a televisão e viu um Brasil. Aí ele sai para a rua da porta do hotel, vê outro Brasil. Quer dizer, outro Brasil na rua tem negros e negras, na televisão não tem. Quer dizer, então ainda está faltando, ainda está fazendo falta ainda nós botarmos a nossa cara preta na fita para representar, para que as pessoas possam ver, por exemplo, quantas meninas e meninos começaram a querer fazer ginástica rítmica quando viram a Daiane. Porque não é para mim, isso não é para mim. Bom, aí incentiva. Então, quando eu tenho feito essa minha trajetória em cinema, em escolas, falando de cinema, de teatro, eu faço com que os alunos, as crianças, os adolescentes vejam em mim um referencial. Eu fiz, tu pode fazer. Então é o seguinte, faça uma coisa, não abandone o banco de escola. Porque a única arma que nós temos para brigar contra o racismo, contra o preconceito e para poder nos incluir e ascender profissionalmente é o estudo, é o conhecimento. Ao lado, parece que de Antônio Pitanga, tu deves ter sido, com o Gonçalves, o Milton Gonçalves, deves ter sido um dos grandes envolvidos com o movimento negro no Brasil. Tu mais aqui no sul do país. Um tanto quanto, um pouco. Pois é. Mas eles são muito mais envolvidos. Isso aí não foi um fecha-portas para vocês na televisão? Tem alguns atores
que dizem isso. Fazer parte do movimento, de querer questionar. Eu acho que não. Televisão é assim, ó. A gente não sabe por que ele chama a gente e também não sabe por que ele deixa chamar. Então, é um consumo. Hoje eu preciso daquele cara com aquele tipo de nariz. É aquele legal lá, o Cirmar. Amanhã eu quero aquela menina lá que tem um sorriso bonito. Eu quero agora um cara aqui, considerado entre aspas, mais feio. Então, quer dizer, eles vão, mas sempre vão precisar pela beleza. A televisão vende, compra a beleza e a vende. Nem sempre é talento. Cria estereótipos. E cria estereótipo. Eu tenho tido sorte nos meus filmes, eu digo meus porque, claro, nos meus curtas, médias e longas, eu não fiz esse estereótipo. Não deixei transparecer essa coisa. Mesmo quando o personagem tinha alguma coisa assim, eu deixava ele dar uma nuance, conversava com o diretor, dava uma nuance legal que o personagem ficasse digno. Eu posso fazer é aquela coisa. Eu ouvi um ator dizer isso, que eu achei um barato. Foi no época do Lua de Outubro, o Oscar Sinch, que ele fazia um dos vilões do filme. Era o meu inimigo, na verdade, no filme. No Lua de Outubro, ele diz que ele é o vilão exemplar. Porque ele era um cara, ele não era aquele cara que era o filho da mãe, que queria matar, não. É vilão. E a vilania está dentro do ser humano. A gente vê uma novela de televisão, obviamente que a gente torce pro vilão. Até hoje, eu posso esquecer o nome da novela que tinha esse personagem, mas eu vou lembrar que a Nazaré, que era a grande Renata Sorra fez, que é a Senhora do Destino, mas eu vou lembrar sempre da vilã, em todos, quer dizer, mas aí, ser vilão, um ator negro, ele está no tênue fio que separa o vilão que todo mundo gosta de ver com o negro bandido. Ah, vão chamar porque é negro, porque é bandido. Ou seja, é bandido porque é negro. Não, não é isso. Então, fazer um personagem que é, digamos, eu não tive esse gosto esse gosto que eu digo de provar esse vilão do mal, não fiz nenhum personagem assim. E até os que eram mais ríspidos não eram do mal, eu deixava eles com um pingo de humanidade e eles não caíram nesse estereótipo. Hoje, 20 de novembro, impossível não falar, Dia da Consciência Negra. Ainda há muito preconceito no Brasil, Cirmar? Olha, o Brasil não tem nenhum negro ou negra, seja pequeno, jovem ou mais de idade, que possa dizer, não, eu não sofri preconceito. Não, eu não sofri. O Cirmar sofreu preconceito? Sim, isso aí é óbvio, porque aquela coisa assim, o preconceito da inclusão, de tu passar num teste, de tu ser chamado, de tu ser olhado, de tu entrar num super ou entrar numa loja e o segurança já te olhar. Isso é o preconceito que está tá dentro das pessoas, está dentro das pessoas, não, dentro da sociedade que plantou isso. Por exemplo, tu está fazendo um trabalho qualquer e está bem embecado na frente do hotel e chega um carro e te dá a chave. Pode ser, mas negro na frente do hotel não pode ser cliente. Ele tem que ser manobrista, ou porteiro, ou motorista, quer dizer. Então, é esse tipo de coisa. E tem outras coisas também. As pessoas falam, não, porque a cota não é ruim ter cota, não. Sou totalmente a favor das cotas, porque o resultado dessas cotas vão ser daqui a 50, 40 anos. Porque as cotas não é para beneficiar o pobre, o negro, a mulher ou o índio. Não. É uma reparação que o Brasil, quanto Estado, o Estado brasileiro tem essa dívida histórica para com a comunidade negra. Porque o Brasil, de 500 anos, por 400 anos desses 500, instaurou, teve nas suas leis a pena de morte. E quem é que morria? Os negros. Quer dizer, o Brasil, quando começou o país, quando começou essa nova terra, esse novo espaço físico chamado Brasil, o negro era um cidadão que veio puxado, veio sequestrado da sua casa, do seu pátio, da sua família, para
para trabalhar. Ou trabalhar não, trabalhar tem salário. Veio para ser escravizado. Então, isso, aí teve a tal de lei Áurea, que na verdade o dia 13 para mim é uma droga, porque o pior foi o dia 14, porque aquela coisa, se a lei dissesse assim, ó, tá, a partir de hoje tu tá livre, então pega aquele pedaço de terra e pega as coisas na verba aqui, faz tua casa lá e vai viver. O dia 14 seria outro. Não, deram liberdade, tá? Deu livre. Aí aquelas famílias todas saíram pra rua festejar, estamos livres. E de noite, deu fome, deu vontade de dormir, no mesmo lugar. Aí aqui que o dono das fazendas dizia, agora vai trabalhar para pagar a tua dívida. Então não adiantou nada. Então, se tivesse inclusão social, o meu pai teria tido a oportunidade de trabalhar, minha avó também, e eu também. Quer dizer, óbvio que eu digo, a minha geração está vendo um pouco melhor do que viveu meu pai, ou que viveu minha avó, e meus filhos também vão ver melhor. E vai chegar uma hora que vai terminar. Mas o Brasil tem muito... ele está incrustado na sociedade, o preconceito, porque a cor da pele fala mais alto do que a condição de intelectual, a condição cultural também. Cultural do ser humano. Aí alguns dizem, é mais social do que econômica. Não, ela é pela cor da pele, é social, é econômica, é tudo, é cultural. Então o Brasil não aceita ser um país negro. O Brasil não é um país mulato, é um país negro. Depois da Nigéria, na África do Sul, o Brasil que tem a população maior de negros. Para comparar os Estados Unidos, tem 19% de negros, 20%. E nós temos 56%, 57%, 54%. Só que tem detalhe, somos a maioria populacional, minoria social, a maioria populacional dos presídios. Aí vai um filho de uma boa senhora dizer, o negro prende-se mais negro porque ele comete mais crime. Vai te catar, rapaz, porra. Comete mais crime. Se tu vai estar eu e um outro jovem correndo na rua, fazendo nosso famoso, que nem se fala mais em Cooper, fazendo Cooper, quem é que o brigadiano vai olhar? Olha, cuida quem é que vai correndo. Peraí. Então isso aí tem hoje e vai continuar tendo. Aí nós, do movimento, porque na verdade o problema do negro hoje, dos movimentos, não é só o negro que tem que pensar. Nós temos que pensar na nossa autoestima e nós contarmos ou recontar a história que não é contada nos livros, que não é contada nos cadernos da escola. É a história do próprio negro, nós sermos o protagonista da nossa própria história. Mas é obrigação de qualquer cidadão, negro ou não negro, pensar, porque antes de não ser racista, tem que ser antirracista. Nós temos que ser antipreconceituosos. Nós, negros, brancos, amarelos, todos. Por quê? Só assim eu me policio por causa do vizinho, se ele é preconceituoso. Porque as crianças todas não são preconceituosas. Elas aprendem a ser em casa. Nenhuma criança é preconceituosa. Nenhuma criança no mundo inteiro é preconceituosa. Nem preto, nem branco, nem amarelo. Só que em casa a mãe diz, cuidar daquele lá. Então, quer dizer, nós estamos vivendo o Brasil, como eu disse antes, o Brasil tem vergonha de si próprio. E o Brasil não conhece o Brasil. A partir do momento que o Brasil se conhecer e saber que ele vive hoje, a família brasileira, ela foi alicerçada, inspirada no matriarcado africano. O fato da casa, da mãe, organizar, isso é da África. Não tinha, os europeus não tinham isso. Não era assim. Foi pegaram, conseguiram captar, pegar e fazer o seu dia a dia. E só não tinha o Quilombo dos Palmares foi um exemplo de sociedade igualitária, que inclusive serviu de pesquisa para muita gente, para começar essas novas cidades, os novos estados. Só que ninguém vai contar isso, eles não contam. É assim mais ou menos que eu penso. O Sirmar Antunes hoje anda de pijama e pantufa ou está aberto a novos trabalhos?
Não. Pantufa, nem pensar. Estou sempre querendo mais. Estou sempre... ontem mesmo, lá na Feira do Livro, encontrei o Tabajara Ruas. Já temos aí já para segundo semestre um próximo trabalho. Então estamos trabalhando sempre. Quer dizer, enquanto minhas pernas me levar e o coração bater legal, quer dizer, eu poder estar me locomovendo e fazendo teatro, cinema, televisão, meus recitais de poesia, minhas palestras na escola, eu vou fazer. Então, o trabalho não me assusta. O que me assusta é ficar sem ele. Tá bem. Eu tinha ensaiado uma pergunta, mas eu vou fazer ela. O Cyrmar Antunes deixou de ser aquele homem, digamos assim, rock and roll, sexo e drogas, para ser um homem da cerveja não mais, samba no pé e churrasco? Olha, boa pergunta. Olha, rock and roll nem tanto o resto. Rock and roll nem tanto. Quando um sambinha, vai. Não deixei nada. Eu só parei porque o médico me proibiu e eu quero continuar vivo um pouco mais tempo, fazendo coisa. Então, eu parei realmente de tomar trago forte. O resto, eu não nada. Ou seja, é claro que não é aquele Cyrmar quando fez o dia que Dorival Caraguada, que eu tinha 28 anos. Aí sim, sem barriga. Claro que hoje tudo é um pouco mais consciente, vou dizer. Mais comedido. Mais comedido. Aí tem um amigo meu que diz assim, antes, se o Leonardo, eu uso o Leonardo. Não faço mais Leonardo. O Da Vinci não. Não, Leonardo não tá com nada. Eu achei legal ter ele. Mas então, quer dizer, eu posso pensar e conversar. Então isso aí te dá uma maturidade. Claro que as loucuras, algumas delas, que ela está inserida dentro de mim. E faz parte, eu gosto de ser. Porque se eu fosse certinho, eu acho que ser artista certinho não combina muito bem. Então eu preciso ter um pouco essa efervescência interior, essa loucura, de não chutar o pé na jaca, mas, não enfiar o pé na jaca, aliás, mas pegar a jaca, partir ela devagarinho. Tá bom, prazer em te encontrar. Prazer. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, espero que o teu site aí as pessoas curtam bastante. E aí, quiser fazer umas perguntinhas, eu não tenho nada de Instagram, nada, não tenho nada disso. Só a rede social normal. Mas me passa depois, se alguém perguntar, querer saber mais coisas. Eu acho interessante, gostei desse bate-papo. Tá bom, muito obrigado.